O Kybalion, um dos mais famosos livros do ocultismo, esoterismo, misticismo e hermetismo. O livro recomendado por todos os magistas, magos que se dizem herméticos. O livro número 1, para aqueles que gostam de evidenciar o quanto suas práticas esotéricas são racionais e científicas por se pautarem nas famosas 7 leis herméticas. Mas e se o Kybalion não se passar de uma grande farsa? Um livro que tem muito mais a ver com o segredo, lei da atração, do que com o hermetismo verdadeiro. É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Eu já li o Kybalion cerca de 20 vezes, pelo menos. No início da minha jornada mística, foi um livro muito especial para mim. Pela primeira vez até então, um livro pequeno e misterioso, escrito oficialmente por 3 iniciados, dizendo carregar toda uma tradição com suas raízes no Egito Antigo, mas que ao mesmo tempo parecia ter um diálogo tão moderno, falando sobre vibração, sobre polaridades, causa e efeito. Era como se os conceitos da ciência pudessem ser aplicados na mente e no misticismo, ou que na realidade fossem uma só coisa. A partir daquele momento, sempre que pensava na palavra hermético, hermetismo, magia hermética, eu só conseguia associar com Kybalion. Até que eu resolvi ler o Corpus Hermeticum, um texto autêntico da filosofia hermética, escrito em primeira pessoa de Hermes Trismegistus aos seus discípulos, e percebi que não se parecia nem um pouco com Kybalion. É um texto da antiguidade, difícil de ler, mas carregado de significado, de profundidade filosófica e espiritual. Vamos começar contextualizando o hermetismo. Depois da conquista do Egito pelo grego macedônico Alexandre o Grande e o surgimento da dinastia ptolomaica, que se encerrou com Cleópatra, houve uma enorme troca de influências entre o mundo egípcio e o mundo grego, e também misturas de aspectos culturais, arquitetônicos, filosóficos e religiosos, especialmente na cidade de Alexandria, famosa pela lendária biblioteca. Entre essa confluência espiritual, o hermetismo como tradição filosófica e religiosa surge. O seu profeta, Hermes Trismegistus, pode ser visto como tanto uma pessoa quanto como um deus sincrético, uma junção de 2 deuses da magia, escrita e comunicação, o grego Hermes e o egípcio Tote. Como toda filosofia antiga, o hermetismo nasce em um contexto pagão e politeísta, e cita vários deuses e defende que é virtuoso que os homens os adorem. Além disso, de forma inédita, diz muito a respeito de Deus como um criador, aquele que faz parte do todo, mas ao mesmo tempo transcende, aquele que criou até o ato de criar, aquele que não é o um, está além do um, que criou sem ser criado, que engendra sem ser engendrado, que é o bem, que é o maior presenteador, sem que nada possa ser presenteado a ele ou ela. Adorar e oferendar aos deuses, viver de forma honrada e espiritual, além de uma série de práticas, poderia levar o indivíduo, fazê-lo se ligar a Deus. O hermetismo dividiu o conhecimento principalmente por meio de 3 partes da sabedoria: a operação do Sol, ou seja, a alquimia, a operação das estrelas, ou astrologia, e a operação dos deuses, ou a teurgia. Por essa maneira fui chamado de Hermes Trismegistus, por possuir as 3 partes da filosofia universal. Além de orações, conduta, práticas ritualísticas, cosmologia, cosmogonia, o hermetismo também defendia a reencarnação e conceitos como o bem e o mal, de forma que apenas o foco na vida 100% material poderia realmente ofender a Deus. O cristianismo inicial se apaixonou por algumas ideias herméticas, principalmente por falar de um Deus acima dos demais,
e durante algum tempo se apropriaram de alguns conceitos herméticos e transformaram Hermes em um contemporâneo de Moisés. Mas depois veio o divórcio e a igreja descartou o hermetismo, que permaneceu oculto até a Renascença, quando foi resgatado por figuras como Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola. Nessa mesma época, a Kabbalah estava sendo contextualizada em um contexto cristão, e podemos afirmar que parte da filosofia do ocultismo da Renascença se constituía principalmente de uma interpretação cristã do hermetismo e da Kabbalah, assim como também conceitos de outras filosofias, como o neoplatonismo e até o estoicismo. O hermetismo, principalmente, iria se manter muito importante por séculos, e a cada instante ia ganhando mais conotações, incluindo o sinônimo de oculto, fechado, secreto, iniciático. Não só isso, mas foi uma espiritualidade e filosofia que se adaptou a outros conceitos, tendo se adequado posteriormente a uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão islâmica. Mas e o Kybalion? Bem, o Kybalion surge no início do século XX. A autoria é atribuída aos três iniciados, fazendo uma homenagem ao Trismegistus, ou talvez induzindo ao erro de achar que se trata da mesma autoria. Na realidade, foi escrito pelo americano William Walker Atkinson, um escritor influente na área de lei da atração, novo pensamento, que viria a influenciar livros como O Segredo e o misticismo quântico, mecânica quântica, cura quântica, que vemos hoje em dia, a nova era, o New Age. Além disso, ele ainda escrevia sobre o entendimento que ele tinha sobre o hinduísmo sob o pseudônimo de um místico hindu chamado Yogi Ramacharaka. Ele entendia bastante de marketing também, gatilhos mentais, etc. Apesar de estar escrito na capa do Kybalion, que é um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, de dizer que os 7 princípios herméticos, a citar o mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero, são o que se baseia toda a filosofia hermética, não encontramos verdadeiramente esses princípios da maneira que é apresentado na filosofia hermética original, principalmente a vibração, que foi descoberta muito tempo depois. Eu li um site muito interessante, uma provocação, de que caso alguém leia o Kybalion e substitua toda vez que aparece hermetismo por taoísmo, cada vez que aparece Egito por China e Hermes por Lao Tzu, não faz diferença alguma para o texto. De maneira com que os críticos do Kybalion dizem que toda essa questão hermética serve apenas de um plano de fundo para divulgar as ideias do novo pensamento. O foco do Kybalion é a transmutação mental que ocorre depois da compreensão das 7 leis universais, que posteriormente levariam ao indivíduo que consiga criar a própria realidade por meio da mente, afirmações. Esse tipo de ideia tem muito mais a ver com a lei da atração e o novo pensamento do que o hermetismo tradicional, que buscava uma elevação e união com o divino, especialmente com o entendimento da alquimia prática, da astrologia e da teurgia. E falando em teurgia, o Kybalion se mostra avesso a uma teologia. Diz que os deuses na realidade são mortais, sobre as mesmas leis que nós, e tende a identificar o Deus com um todo, com a mente. No hermetismo, o papel da humildade, da adoração e desejo de união, de conexão com o divino, é mais acentuado. A teologia é mais complexa, com um Deus que está acima do nous e do logos. O conteúdo do Kybalion é interessante. Eu devo dizer que eu concordo com vários conceitos apresentados no livro, apesar de que eu usaria outras palavras, interpretaria de outra forma.
No entanto, apesar de praticamente ter apenas uma citação verdadeiramente hermética, que é o que está em cima é como o que está embaixo, seus conteúdos têm muito mais a ver com as ideias do século XX do que com a tradição hermética. O Kybalion só é uma farsa na medida em que se proclama a todo tempo uma continuidade do pensamento greco-egípcio ou como o ápice do hermetismo, o que não é. Por ser o livro mais popular de esoterismo, afinal o autor era um exímio escritor e conhecedor a respeito de marketing e vendas, costuma ser o primeiro livro que a maioria das pessoas adquire. É o livro que faz elas perceberem que existe algo além da matéria, algo sutil, precioso. Isso é muito legal. No entanto, se é o seu primeiro livro esotérico, espero que não seja o único. Se você se interessa pelo hermetismo, vá além do Kybalion, ele é só o início da jornada. Adquira, por exemplo, essa versão bilíngue em português e grego do Corpus Hermético. Leia o curto texto da Tábua de Esmeralda, dê uma olhada no paganismo grego e egípcio, ou como o ET Bilu diria, busquem conhecimento. Eu continuo achando o Kybalion interessante, só não considero mais como um livro hermético. Deixarei livros na descrição e alguns textos interessantes a respeito desse assunto. E nunca confiem inteiramente na minha palavra também. Sejam bárbaros livres ao explorar o conhecimento arcano e, principalmente, confiem na intuição. Que Hermes Trismegistus nos inspire com sua sabedoria e discernimento.